Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. É uma alegria nós podermos estar juntos mais uma vez nesse culto online. Infelizmente, nós tivemos que regressar a esse tipo de atividade devido aos casos e aumento dos casos de Covid-19 na nossa região e na nossa cidade. E nós, poupando assim e preservando a vida dos irmãos e também a saúde dos nossos concidadãos, não é? Nós preferimos fazer esse tipo de culto, esse tipo de atividade nesse momento. Nós ansiamos pelo momento em que retornaremos às atividades presenciais, queremos muito voltar a ter os nossos encontros como tínhamos antes de toda essa história da pandemia, não é? Mas agora o mais sábio é que nós continuemos assim como estamos. E nesse momento nós vamos prestar um culto a Deus. Encare dessa forma: você não está assistindo um canal no YouTube, você não está vendo um vídeo ou uma programação, você está participando com seus irmãos em todos os lares de um culto ao Senhor. Faça assim, cante conosco, acompanhe as leituras bíblicas que nós faremos, ore nos momentos de oração, vamos assim caminhar juntos em adoração, colocando de fato nosso coração no altar do Senhor. Oremos para nós começarmos esse nosso período de adoração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque apesar do distanciamento necessário nesse momento, o Senhor permite que pela tecnologia nós possamos trazer edificação mútua nesse momento, Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa hora de adoração, que o Senhor nos dê, ó Pai, a edificação do Teu Espírito e que em cada lar, nesse momento em que estaremos celebrando o Seu nome, haja, ó Deus, adoração real ao Senhor. Abençoa, ó Pai, cada um de nós e que sejamos fortalecidos, ó Deus, para demonstrarmos a Sua graça nesse tempo tão difícil. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor.
Nesse momento, meus irmãos, nós vamos fazer uma oração clamando ao Senhor pelo seu socorro, pelo seu auxílio, em especial nesse momento de tanta dificuldade, de tanta aflição, de tanto medo. A palavra de Deus nos fala no Salmo 40 sobre alguém que colocou toda a sua confiança no Senhor. Ela diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Essa é a nossa certeza também, de que quando colocamos toda a nossa confiança no Senhor, nós nos alegramos nisso. A certeza de que o Senhor ouve o nosso grito de socorro e conduz segundo a sua vontade para o bem. Vamos orar confiando nesse Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós colocamos nossa confiança em Ti. Nós entregamos ao Senhor, ó Pai, os nossos pedidos. Em especial agora, ó Deus, a aflição que temos sentido em face dessa doença, ó Pai, que tem vitimado tantas pessoas no nosso país. Ó Senhor, nos dê alívio dessa praga, ó Pai, que nos aflige. Nos dê alívio, ó Deus, dessa dor, ó Pai, que nos toma no momento em que vemos tantos dos nossos irmãos sofrendo, ó Pai. Nos dê também coragem, determinação, amor, ó Pai, para que hajamos com graça no meio do caos. Que sejamos, ó Deus, agentes da paz do Senhor, pacificadores, a unidade no meio de tantas tendências opostas, ó Pai. Nos mostre, ó Deus, a de fato agir e andar segundo o Teu Santo Espírito. Que as nossas palavras sejam bálsamo, ó Deus, para pessoas que estão machucadas, que estão tristes, que estão feridas nesse momento, ó Pai. Senhor, nos leva como Tua igreja a sermos um sinal da graça do Senhor neste mundo que tem enfrentado essa desgraça, ó Pai, dessa pandemia. Que nós sejamos verdadeiramente, ó Deus, testemunhas do Teu amor. E, Senhor, também nos abençoe, ó Pai, no aspecto econômico e financeiro. Vemos, ó Deus, tanto mal, ó Deus, acontecendo, tanta pobreza, ó Pai, a fome disparando, ó Deus. Senhor, nos dê coração gratos, ó Pai, por causa do sustento que o Senhor nos dá, mas nos dê também mãos ágeis para socorrer aqueles que necessitam. Nos dê também, ó Deus, a confiança, a inteligência, tudo, ó Deus, que é necessário para vivermos esse momento agindo, ó Pai, para o bem de todos. Nós confiamos no Senhor, sabemos que o Senhor nos tirará desse atoleiro, ó Pai. E sendo assim, ó Deus, nós nos estendemos, ó Pai, como servos do Senhor, nós nos ajoelhamos diante do Senhor como servos do Senhor, sabendo que o Senhor tem o melhor e é o Senhor que realiza a obra em nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão.
Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Nós vamos começar do versículo 1 mesmo, do início do capítulo, e vamos ler até o capítulo 13, até o versículo 13. Então, Mateus 12, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Desculpa. Ele respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejam misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles, e estava ali um homem com uma mão atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhes perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada e ficou boa, como a outra. Muito bem, queridos. Hoje é domingo. Domingo é dia do Senhor, daí vem esse nome, não é? Domingo. Vem de Dominus em latim, que significa o Senhor, aquele que domina. E domingo é o dia do Senhor, é o dia que nós separamos para adorar ao Senhor. Mas quando nós olhamos na Escritura e olhamos lá no Antigo Testamento, desde a lei do Senhor dada a Moisés, nós percebemos que o Senhor tinha separado um outro dia para que o povo guardasse e o santificasse. Lá em Gênesis capítulo 20, o Senhor manda: guarde o sábado para o santificar. Guarde o sábado. O sábado é o dia anterior ao domingo, não é? É o último dia da semana, e domingo primeiro. E nós vemos o sábado como sendo o dia do Senhor para o povo judeu. Desde a lei, então, era estipulado que havia um dia que os judeus não deveriam trabalhar, os hebreus não deveriam fazer nenhum tipo de trabalho. Era algo muito importante. O descumprimento do sábado trazia consequências severas, podia trazer até mesmo a morte, podia vir uma execução por causa da profanação do sábado. Então era um mandamento muitíssimo importante e muito severo, mas ainda mais severo do que o mandamento na lei de Moisés, estavam algumas das interpretações desse mandamento que vieram depois
no período posterior à lei, quando os mestres da lei começaram a interpretá-la para aplicar no dia a dia e em outros contextos. Eles começaram a exigir ainda mais descanso, a impedir ainda mais atividades no sábado. E impediam ou contavam, na verdade, quantos passos poderia ser dado num dia de sábado, qual é o máximo de peso que você podia carregar nesse dia. Algumas linhas do judaísmo do Novo Testamento impedia, por exemplo, que alguém ministrasse remédios para alguém que estivesse doente no dia do sábado. Outras dizia que você não podia fazer nenhum tipo de esforço, nada nesse dia. O sábado também era o dia em que as pessoas se reuniam na sinagoga para estudo da Escritura. Nós vemos lá em Atos, Tiago, no Concílio de Jerusalém, dizendo para os discípulos que iam pregar aos gentios que eles deveriam guardar algumas precauções naquilo que eles faziam diante dos gentios ou diante dos judeus cristãos, porque todos os sábados Moisés é lido nas sinagogas. Então a lei era meditada nos sábados, eles iam até as sinagogas, meditavam nessa lei, pensavam nela e aplicavam na sua vida. As interpretações eram realmente muito severas, mas aqui nós vemos Jesus Cristo quebrando o sábado 2 vezes nesse capítulo 12 de Mateus. Primeiro, ele está passando com os discípulos perto de uma plantação e ao encontrar essa plantação lá, os discípulos com fome, eles entram na plantação, colhem ali algumas das espigas da plantação para comê-las. Veja, o problema dos discípulos entrarem na plantação não era o roubo, porque isso não era considerado roubo na lei do Senhor. A lei dizia que os proprietários de terra, os que plantavam, os agricultores, eles não deveriam colher as espigas da borda do campo, porque alguém passando por lá e com fome poderia tomar dessas espigas para comer. Só que havia uma ressalva, né? Eles só poderiam pegar com as mãos e comer. Eles não poderiam levar um saco para encher de espigas e levar embora, não é? E isso sim seria roubo. Mas colher para comer era algo permitido pela lei, especialmente por um entendimento que havia na lei do Senhor, que há na Escritura, de que o que vem da terra, mesmo que com o trabalho do homem, ou seja, mesmo que fruto do trabalho de uma pessoa, é também dádiva divina. Portanto, a pessoa que planta, ainda que ela seja dona de um campo, ela é só dona momentânea daquele campo, já que aquele campo é do Senhor, a terra toda é do Senhor. E o que é dado naquele campo não é apenas para o seu enriquecimento pessoal, mas é também para a alimentação de outras pessoas. Então, havia esse entendimento na teologia social ali do Antigo Testamento e havia então essa prerrogativa para que os discípulos entrassem nas lavouras e pudessem colher as espigas com as mãos e comê-las. Só que eles fazem isso no sábado. E algumas das linhas do judaísmo na época impediam que isso fosse feito no sábado. Não podia ser feito no sábado esse tipo de atividade. Você não podia colher nada no sábado. Isso era considerado uma profanação do sábado por essas linhas, especialmente linhas dentro do farisaísmo. Depois Jesus Cristo vai até a sinagoga e lá ele cura um homem. E ele também é criticado por isso. Obviamente que a questão da lei aqui não é que, olha, não se pode não se pode efetuar curas milagrosas, né, sobre ninguém no sábado. Não era disso que a tradição dos fariseus dizia, mas ela dizia sobre remediar as pessoas, sobre cuidar dos doentes no sábado, que isso também não deveria ser feito. Então, eles vêm e interpretam que Jesus Cristo estava quebrando a lei nessa interpretação do farisaísmo, e eles vão brigar com Jesus. Como é que vocês fazem isso? Não se pode fazer esse tipo de coisa. De certa forma, os fariseus estavam zelando por algo muito importante para eles e para toda a comunidade de Israel, né, toda a comunidade dos judeus. Eles estavam zelando pelo dia santo, um dia que era separado por Deus na própria lei, no próprio decálogo, para que fosse santificado ao Senhor. E isso é muito importante. Todos os dias nós nos dedicamos
a trabalhar e fazemos o melhor para a glória de Deus, mas com o tempo nós podemos acabar confundindo o trabalho com Deus mesmo. Nós podemos acabar colocando o nosso Deus no nosso trabalho. O santificar que o sábado exige é entender o caráter santo de Deus, ou seja, o caráter separado de Deus, como Deus é separado das coisas e como nós podemos adorá-los e devemos adorá-lo única e exclusivamente. Ele é o único alvo da nossa adoração. Quando nós nos reunimos num dia da semana para adorar e não trabalhamos nesse dia e voltamos os nossos olhos para Deus e elevamos a nossa mente a Ele e nós cantamos louvores a Ele e ouvimos a Sua palavra, nós somos invadidos pela realidade de Deus mesmo para enfrentarmos os outros dias em que nós não temos esse tempo tão extenso de descanso para fazer isso. O sábado é sim um dia de descanso. A palavra Shabat significa descanso. Ele é sim um dia de descanso, mas ele é um dia também de pensarmos, de olharmos para Deus e assim, olhando para Deus, nós entendermos o sentido da vida toda, que não está no trabalho, que não está nas coisas que fazemos cotidianamente, mas que está em Deus mesmo. E Ele é que dá sentido para o resto das coisas que nós operamos, não é? Do resto das coisas em que nós trabalhamos. É assim, um dia na semana separado para santificar tem essa importância. Talvez você esteja perguntando, ok, mas eu não paro no sábado, eu paro no domingo. O sábado é um dia até que eu trabalho, talvez, não é? Alguns não trabalham no sábado, alguns sim. Mas o domingo é o dia que eu paro e vou adorar a Deus. Por que essa distância? Por que essa diferença? Por que a Bíblia fala de sábado e a gente está no domingo? Ora, domingo foi o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou no primeiro dia. E alguns indícios bíblicos de que a igreja se reunia no primeiro dia. Nós vemos isso em Atos, nós vemos isso numa menção em Apocalipse. Algumas menções de que a igreja se reunia no primeiro dia e não no sábado, no dia em que o judaísmo tinha esse entendimento da separação, não é? Que no primeiro dia seria o dia da reunião dos cristãos. Agora, isso não é o mais importante dentro dessa situação toda. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que alguns tratam dias como mais importantes que outros, e outros tratam todos os dias iguais. Quem faz uma coisa, faz para a glória de Deus. Quem faz a outra, também faz para a glória de Deus. Mais importante do que nós pensarmos no sábado de uma maneira legalista, ou no domingo de uma maneira legalista, é importante nós pensarmos nesse dia do Senhor de uma forma de espiritualidade. Nós pararmos no domingo, nós voltarmos nosso coração ao Senhor no domingo, nós olharmos e adorarmos em comunidade, nós crescermos nesse encontro com Deus no domingo, é algo que nos impede de idolatrar as coisas do cotidiano. É algo que dá sentido para a nossa caminhada. Por isso que nos afastar do encontro dominical, nos afastar desse tempo de reflexão nas Escrituras e de reflexão na realidade de Deus, é algo que nos chateia, é algo que nos pode diminuir em termos dessa vida de espiritualidade em nós. Mas eu não estou ignorando aqui o fato de que hoje é domingo e que nós não estamos reunidos e que nós estamos separados e que ainda que estejamos agora tirando esse tempo para pensar no Senhor, estamos aqui mediados pela tecnologia e isso não é como a coisa real, não é a mesma coisa. E eu entendo isso, eu entendo. Mas esse texto especialmente mostra os limites também da própria lei do sábado, da própria lei do dia do Senhor. Porque o judeu tomava o sábado e tomava essa interpretação, especialmente os fariseus, de novo, né? Havia muitos tipos de judaísmo diferentes, mas especialmente os fariseus e os fariseus mais restritos tomavam essa lei de uma maneira bastante enfática, ao ponto até de não se permitir fazer o bem no sábado, de não se permitir agir de maneira correta no sábado. Então olham pessoas famintas e que vão lá matar a sua fome no sábado, e então eles dizem, não, isso aí está errado, mas como que eles vão fazer? Eles vão passar fome o dia inteiro sem poder comer? O que é que vale mais, o sábado ou a vida? O que é que vale mais, o domingo ou a vida dessas pessoas? Quando Jesus Cristo fala, olha, os sacerdotes trabalham no sábado, porque de fato eles tinham que trabalhar, eles tinham que fazer lá as ações sacerdotais do dia de sábado. E ele diz, e eles passam impunes por isso. Talvez alguém falasse, claro, mas a lei diz que eles deveriam trabalhar, mas a questão não é essa. A questão que Jesus está falando é,
O sacerdócio é uma ação importantíssima, mas mais importante ainda é estar vivo. Mais importante ainda é que essas pessoas possam se alimentar, porque os próprios sacerdotes se alimentam também no sábado. E se alimentam do seu trabalho, afinal de contas, eles trabalham ali na sua ação sacerdotal, que é de caráter especialmente dominical, ou especialmente de sábado, no caso de pastores e ministros cristãos que são dominicais. É uma atividade dominical. Eu trabalho no domingo, e é do domingo que eu tiro o meu ganha-pão. Jesus está falando isso. Por que é que isso é considerado ok? E por que é que aqueles que estão passando fome, que estão numa caminhada e que precisam comer, não vão poder colher e comer no dia de sábado? Isso é muito importante para nós refletirmos. O sábado e o domingo, eles têm um limite na sua aplicação. A pausa tem um limite. Ela não é simplesmente não façam nada, mas ela é concentre-se em Deus e na sua vontade. Concentre-se em Deus e na sua vontade. Depois de passar pela plantação, Jesus vai até a sinagoga. E lá ele encontra um homem doente com a mão ressequida. Ele então vai e cura este homem, né? Ele vai lá e cura esse homem. Olha que interessante isso. Antes dele curar, ele pergunta, não é? É permitido curar no sábado? E aí as pessoas, a tradição, algumas das tradições do farisaísmo dizem, não é permitido. Não é permitido ministrar remédios, não é permitido cuidar dos doentes no sábado. O sábado é dia de descansar até para aqueles que são profissionais de saúde, não é? É permitido curar no sábado? Eles não respondem. Jesus diz, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Porque havia até essa interpretação. Olha, não pode trabalhar no sábado, mas se a sua ovelha, se o seu animal cair no buraco, você tiver que salvá-lo, vai lá e salva. Olha só, puxa, mas se você se preocupa com um animal que é parte do seu trabalho, que é parte do seu ganha-pão, e você vai salvar a sua vida no sábado, por que é que você não vai poder fazer isso com a vida de uma pessoa, com a vida de um ser humano? Por que é que você não vai usar esse tempo do sábado também para curar um ser humano? Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas Jesus, esse homem estava vivo até agora, você não podia ter curado ele no domingo, você não podia ter curado ele na segunda-feira, tinha que curar no sábado, tinha que curar dentro da sinagoga, tinha que ser desse jeito. Mas veja, meus queridos, essa é a visão de alguém que não tem esse problema. Para qualquer um que viveu a vida toda com esse problema de saúde, qualquer tempo perdido é um tempo de tristeza. Nós devemos tirar essa nossa visão superior daqueles que não estão na necessidade e olharmos do ponto de vista de quem está necessitado. Jesus vai e cura esse homem no sábado, diante de todas aquelas pessoas. E o versículo 14 diz que os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Olha só, porque ele curou um homem. No sábado, os fariseus queriam matá-lo. Os fariseus queriam matá-lo por causa do bem que ele fez para um homem no sábado. Veja só, Jesus Cristo nos ensina aqui nessas duas histórias que o sábado é muito importante, que um dia separado para adorar a Deus, um dia separado para pensarmos nisso, para descansarmos, é muito importante, mas que a vida vale mais. A vida vale mais, porque não se pode descansar se você não tem vida. E não se pode descansar se você descansa às custas da morte dos outros. Isso é muito importante. Queridos, se nós formos aplicar essa história de Jesus Cristo ao nosso contexto, o contexto em que nós, no domingo, resolvemos não nos reunir, a fazermos o nosso encontro online, separados uns dos outros, nós vamos entender que essa medida não é uma covardia diante da doença, não é uma infidelidade a Deus. Olha, você está sendo infiel a Deus, você não confia em Deus que vai te proteger lá no culto, o Senhor protege. Não é isso. É nós priorizarmos o bem e a saúde do outro. É nós promovermos a cura ao invés de nós colocarmos a lei acima do bem-estar do outro, acima da saúde do outro, acima da vida do outro. Jesus Cristo não colocou a lei acima da vida, ele colocou a vida acima da lei. Ele cuidou da pessoa que estava
com a mão ressequida. E veja, o sábado de fato estava na lei. Não essas interpretações, mas o sábado de fato estava na lei. Agora, não existe lei sobre sobre os nossos cultos. O Senhor Jesus Cristo nunca mandou que nós fizéssemos cultos como nós fazemos. Claro, na Escritura temos outros textos que vão falar sobre isso. Nós temos o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, nós temos a carta de Hebreus falando não abandoneis a vossa congregação. Claro que existe textos que falam sobre o culto público, a reunião pública, mas no ministério de Jesus não foi uma ênfase dele. Ele não fez nenhum culto com os seus discípulos, ele fez e tomou a ceia reunido com eles na Páscoa, uma ceia judaica ressignificada na linguagem cristã, na linguagem do seu próprio sacrifício. Mas ele não teve uma lei dizendo, não foi o Senhor Jesus Cristo que disse, olha, nos domingos vocês se reúnam aí de manhã para fazer EBD e à noite para cultuar com cânticos e mensagem e tudo mais. Não, não teve. Ele nem fez isso com os discípulos. Mas ele nos disse sobre nós valorizarmos mais o que é cerimonial e litúrgico do que o que é saúde e vida. E nós, sendo fiéis a Jesus Cristo, estamos assim curando no domingo. Estamos dando tempo para que haja cura no domingo, para que as pessoas não adoeçam no domingo. Estamos sendo, sim, fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Não é uma questão de infidelidade, estão deixando de reunir no culto porque são infiéis a Jesus. Não, pelo contrário, estamos promovendo a vida acima da liturgia. Porque não é nós não cultuarmos que desagradará a Deus, mas nós matarmos o outro. Veja só, o Senhor Jesus Cristo dá o exemplo da ovelha, não é? Qual de vocês que tendo a ovelha caída no buraco não vai lá salvá-la? Irmãos, qual de nós que, tendo a necessidade de trabalhar alguns domingos no mês, não vamos trabalhar e nunca nos perguntamos se isso é covardia, falta de pensar no sustento de Deus, se nós não deveríamos abrir mão disso e então buscar um emprego que nunca tem agenda no sábado, nunca tem escala no domingo, desculpa. Não, nós não temos nem esse tipo de discurso entre nós. Nós nem impedimos que as pessoas passem a ser empregadas. Nós tantas e tantas vezes agradecemos a Deus pela dádiva do emprego para algum irmão, sabendo que aquele emprego envolveria alguns domingos que ele teria que trabalhar. Ora, se nós paramos de nos encontrar por causa do nosso trabalho, não pararíamos de nos encontrar por causa da vida do irmão? É a mesma coisa. Se você salva uma ovelha porque ela é o seu ganha-pão, você também não salvaria um ser humano que não é seu ganha-pão. Entende isso? Isso é muito importante, querido, de nós pensarmos agora. Porque às vezes nós olhamos para esse momento e nós falamos assim, não, eu quero colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero, não me importa, eu não tenho medo do vírus. Mas ninguém está falando que o problema é nós termos medo da nossa própria vida. Nós estamos falando sobre o cuidado com o próximo, sobre a cura do próximo. Uma cura que é do próximo imediato, que é do próximo que pode ficar doente por causa de nós, mas é também uma cura que envolve outras tantas pessoas com outras doenças. Porque o dia que colapsa o sistema de saúde, não sofrem apenas as vítimas do Covid-19, sofrem também as vítimas de todas as outras doenças. E não só vítimas de doenças, sofrem também mulheres grávidas que precisam ter seus filhos e que às vezes vão precisar de um cuidado mais intensivo e não vão ter mais porque a UTI da maternidade está ocupada por um paciente de Covid. Sofre tanta gente diferente. Sofrem os profissionais de saúde, esses que nós queremos que trabalhem no domingo, esses que nós queremos que façam plantão na hora do culto, esses também sofrerão muito porque nós nos reunimos no culto, pessoas ficaram doentes e foram lá ocupar mais e mais UTIs para que eles façam plantões de 18 horas e voltem 12 horas depois e mais plantões de 18 horas, arriscando suas próprias vidas num ambiente com muito mais vírus do que os que nós frequentamos. Se nós amamos o próximo porque amamos a Deus, nós entendemos que parar nesse momento de nos encontrar não é infidelidade ao Senhor, é aplicar o amor ao próximo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, é curar o próximo, é curar porque é permitido curar no domingo. E é isso que nós estamos fazendo, queridos, é isso. Então, se havia algum tipo de dúvida na sua cabeça sobre, olha, estamos tomando a decisão correta, biblicamente ou não, agora entenda, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a andar desse jeito.
E é desse jeito que a gente está andando agora. Nós não queríamos, eu não queria. Não é algo que me alegra, queridos. Eu vou na igreja aos domingos desde antes de eu me conhecer por gente. A minha mãe me contava que quando nós mudamos de Ribeirão Preto, onde meu pai era pastor, para Tupã, onde ele foi pastorear outra igreja, eu dizia que eu queria ir na igreja amarelinha de Ribeirão Preto, que era pintada de amarelo. Eu senti mais falta da igreja do que qualquer outra coisa, com 3 anos de idade. Eu nunca tive na minha vida uma vontade de não ir na igreja. Sempre, todos os domingos da infância, adolescência, juventude, ir à igreja de manhã e de noite para mim sempre era uma alegria. As minhas relações eram na igreja, meus amigos, nem sempre eu ia pelos motivos melhores, mas eu sempre quis ir, sempre gostei desse ambiente, eu continuo gostando, é algo que é muito importante. Não é fácil dizer não vamos nos reunir. Nós passamos tantos meses assim no ano passado. Voltar é muito frustrante. Voltar a não se reunir é muito frustrante nesse momento. Eu sei disso, nós sabemos disso. Mas por fidelidade a Deus, o domingo tem que ser dia de cura. O domingo não pode ser dia de doença. E por fidelidade a Deus nós tomamos essa decisão. Não é fácil. Mas agora nós entregamos a Deus a nossa separação como adoração. Veja, nós devemos entregar a nossa unidade a Ele, mas hoje nós estamos separados por amor e a Deus entregamos a nossa separação como adoração. E o Senhor é exaltado nisso, queridos, porque Ele sabe o nosso coração. Ele sabe no que nós estamos pensando nesse momento. Ele sabe que nós fazemos isso porque nós não queremos irmãos nossos na UTI, que nós não queremos ver a nossa cidade com a UTI colapsada, nós não queremos ver pessoas sem ter atendimento médico. Nós não queremos ver os profissionais de saúde destruídos em seu emocional e no seu físico, porque vai se estendendo por mais um mês, mais outro mês, mais outro mês. Nós não queremos mais ondas, nós não queremos pessoas morrendo tão perto de ser vacinadas, nós não queremos nada disso. Então nós dedicamos ao Senhor o sacrifício de não nos reunirmos. E isso está subindo ao Senhor como adoração. Eu estou convicto disso e sei que o Senhor nos abençoará por essa fidelidade também. Vamos orar, queridos, encerrando o nosso culto. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo seu amor, obrigado pela sua palavra, obrigado porque o Senhor é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, ó Pai. E eu te peço, ó Deus, que receba a adoração que nós prestamos ao Senhor, amando ao Senhor enquanto nos separamos para não criarmos risco uns para os outros. Que esse amor, ó Deus, seja também manifestado, ó Pai, com graça, com generosidade, com preocupação e o contato, ó Deus, mesmo que telefônico, para ver como é que o outro está. Senhor, promove em nós frutos do Teu Espírito, mesmo que momentaneamente separados, ó Pai. E nos dê também, ó Pai, sempre discernimento para optarmos pelo que é correto segundo a Sua vontade. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem conduzido a nossa igreja com saúde, mas especialmente porque o Senhor tem conduzido a nossa igreja em paz, em unidade, em harmonia, em amor mútuo. Ó Pai, eu realmente, ó Deus, louvo o Seu nome, porque eu sei que isso é mérito único e exclusivamente do mover do Teu Espírito entre nós. E que assim continuemos, ó Pai, unidos andando diante de Ti. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos os que estão ouvindo e assistindo este momento, ó Deus, e participando deste culto. E também com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe, queridos, e até mais.